Bom, pessoal, vamos começar o curso de derivadas e vamos começar com apenas uma apresentação rápida de derivada para você já começar tendo uma noção do que se trata. A derivada ela pode ser representada com o df de x em relação a dx, mas ela é mais comum, serve mais comum nas provas, o professor dando uma aula, numa sala de aula, representado como f' de x. Isso é uma das representações da derivada. A maioria das questões que você vai ver na prova vai ter uma representação de f de x. F de x. A derivada, quando você for derivar alguma coisa que tiver o f de x, você vai ter que derivar justificando que é f' de x. A derivada de f de x é f' de x. Esse fx, ele poderia ter sido representado com qualquer outra letra. O h de x, que seria a derivada h' de x. Se fosse g de x, a derivada seria g' de x. E assim vai ser da forma que o professor quiser representar na sala de aula. Outra forma bem comum que vamos ver a representação dessas derivadas vai ser o y, que ele é a mesma coisa. Primeira regra, a derivada, que é a função constante. Se for o f de x, de uma constante, qualquer constante que seja, qualquer número que ele esteja só. Então, nesse caso aqui, é uma constante, o 5 está sozinho, então a derivada de 5 é zero. Poderia ser qualquer outro número, poderia ser 25, 35, 100. A derivada vai ser sempre zero. A derivada da constante é zero. Esse número aqui é uma constante. Não pode ser assim, ó, 5x. Porque se ele for 5x, ele não é uma constante. Ele está multiplicando o x ali. Então, a primeira regrinha que vamos aprender, a primeira regrinha é a derivada da constante. Então, a derivada de qualquer constante que seja, vou usar aqui o 6, a derivada será sempre zero. Poderia ser qualquer outro número. Parece ser um pouco complexo, mas realmente não é complexo. É um assunto bom de entender. Vamos aqui para a segunda regrinha. É bem simples, não precisa assustar. Se tiver a derivada, vou usar o y aqui agora, a derivada de y de x, a derivada de x é 1. A derivada de x é 1. A terceira regrinha é a regra da potência, regra do tombo, muitos chamam de regra do tombo. Eu gosto de chamar a regra da potência, foi assim que eu aprendi na minha universidade. Ela vai ser o y, vamos usar aqui o x elevado a alguma coisa, bora ser x elevado ao cubo. A derivada disso será y' igual. Esse número que está em cima do x, o 3, ele vai cair para frente. Por isso que ele recebe o nome da regra da potência ou a regra do tombo. Ele cai para frente e passa a multiplicar o x. Ele passa a multiplicar o x e esse 3 que está aqui em cima, ele vai diminuir por 1. Isso aqui é a regra da potência. É uma regra, então ela tem que ser usada e tem que ser respeitada em qualquer ocasião. Então, aqui vai ficar ao quadrado. Eu vou fazer alguns exemplos agora para poder ficar um pouco mais claro. Vou explicar primeiro a constante que eu ensinei aqui em cima. As funções constantes, ela é bem tranquila de ser resolvida. A derivada do 18, que é uma constante, é igual a zero. A derivada do 15 é igual a zero. A derivada da raiz quadrada de 5, ela também é zero. E a derivada de π é zero. A derivada de qualquer constante é zero.
Vou explicar esse caso aqui agora, pessoal, novamente, fazer algum exemplo aqui. Eu mesmo vou bolar os exemplos. Esse exemplo 3, que é a regra da potência ou regra do tombo, da forma que você quiser chamar. Exemplo bom aqui em cima. Esse exemplo aqui, então, a derivada de x elevado à sexta, a derivada vai cair o 6 para frente, x você vai diminuir 1 lá em cima, é da regra, não pode esquecer disso. E vai ficar 6x à quinta. Você vai ver alguns casinhos complicados também. Não é complicado, é porque quando tá começando, dá um certo nervosismo. Algo tipo assim, x na 1 meio, um exemplo. Você vai derivar da mesma forma. Derruba o que está em cima para frente e diminui por 1. Isso aqui vai ficar menos 1 meio. Vou colocar mais um exemplo aqui, porque eu vou responder um livro e gravar um vídeo aqui, depois eu vou mostrar para vocês os livros, o livro qual é que vai ser, aí vocês vão poder olhar e olhar a resolução aqui também, responder aí, arruma o livro, responde e depois você vê a resolução aqui. Nas próximas aulas vai vir bastante novidade para vocês. Mas vou dar mais um exemplo aqui agora, um exemplo que é fundamental, eu gosto desses exemplos complicadinhos assim, e fica com números negativos no expoente também. Você vai derivar a mesma ordem, derruba o 4, diminui por 1, dá menos 5, e essa aqui é a derivada de x elevado a menos 4. Eu procuro deixar a conta o mais simples possível, não gosto de enfeitar muito, e por isso que meus vídeos vão ficar bem pequenos, mas bem compreensivos também. Agora mais uma explicaçãozinha, só um complemento a mais, você vai ver nas próximas aulas também. Vamos fazer uma derivada aqui, uma derivada de um número, já tem um número, uma multiplicação, e o x elevado a um expoente, vamos colocar o 5 aqui mesmo. Esse número vai cair para frente da mesma forma, então a derivada dessa operação vai ser 3 vezes o 5x, como o 5 caiu para frente, vai diminuir 1 em cima da mesma forma, que fica 4, aí você vai multiplicar, fazer essa multiplicação aqui, vai ficar y igual 3 vezes 5, 15, 15x a 4, e essa é a derivada. Se vocês verem alguma coisa do tipo assim, f de x igual a 7x, a derivada de x é 1, nesse caso o 7 não vai zerar. O 7 não zera porque ele está multiplicando o x e a derivada de x é 1. Então, a derivada de 7x vai ser 7 vezes 1, porque ele está multiplicando, então ele não vai zerar. Aí vem f' de x, 7 vezes 1 dá 7, e a resposta dessa derivada é o 7. Qualquer outro número você vai decorar de cabeça agora. Qualquer número acompanhado pelo x vai ser ele mesmo. Se fosse 23, multiplicando o x, a derivada seria 23. Eu vou criar um probleminha aqui agora. Vou criar um probleminha que... só para dar uma ênfase, né, na nossa aula, para dar um temperinho a mais nas nossas aulas. Aqui dá para nós aplicar todas as regras que aprendemos até agora. Então, bora lá, derivada de... vamos fazer por partes. Essa derivada vai ficar o 8, o 5 cai e diminui 1 em cima. Diminui 1 em cima. A derivada de 3x é mais 3. E a derivada constante é 0. Não precisa colocar, mas eu vou colocar aqui só para vocês visualizar melhor. Então, operando isso aqui direitinho, vamos ver como é que fica.
8 vezes 5 é igual a 40. Então, vamos colocar o 40, que foi essa multiplicação que a gente fez. 40x elevado à quarta, mais o 3. E essa é a derivada, está prontinho a derivada. Se vocês gostaram, pessoal, dá um joinha aí e divulga o trabalho, porque é até bom para mim, que eu vou querer gravar mais vídeos, ajudar mais pessoas e mais assuntos também. E é fundamental que você dê joinha e se inscreva no canal, que assim você vai estar me ajudando e eu ajudando vocês também.